noite. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cria a comissão especial que vai debater a redução da maioridade penal para 16 anos. E veja também nesta edição. A avaliação positiva do governo Dilma despenca para 12% em nova pesquisa CNI e Ibope. Petrobras consegue empréstimo bilionário da China e as ações da empresa sobem. Uma novidade no mercado, plataforma de empréstimo online com juros inferiores aos dos bancos. Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que todos irão para o buraco se a política de segurança nas favelas não der certo. Campanha tenta derrubar a lei de proteção religiosa nos Estados Unidos, considerada discriminatória aos gays. Sede da polícia é atacada na capital da Turquia, um dia após o atentado com mortes no Tribunal de Justiça. Casal britânico comemora mais um prêmio de loteria, o segundo em 2 anos. E na bancada estão o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes, e o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. Participe você também com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. O número está aí na tela e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. E o debate sobre a redução da maioridade penal começou em 1993 e parece longe de acabar. A diminuição de 18 para 16 anos, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, divide opiniões. Quer entender a razão? O JC explica. O que a CCJ da Câmara aprovou foi a avaliação do conteúdo da proposta, que foi considerada constitucional por 42 votos a favor e 17 contra. O que se pretende é dar à Constituição uma visão mais contemporânea de acordo com a sociedade de 2015. A sociedade de hoje, o jovem de hoje, não é o mesmo jovem da década de 40. Não foi quem fez o Código Penal em 40 que estabeleceu a idade mínima de 18. Foi o Constituinte que, em 1988, colocou essa idade como uma garantia individual no texto constitucional. Agora o texto vai ser avaliado por uma comissão especial de parlamentares. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já encaminhou ofício aos líderes dos partidos para indicarem seus representantes na comissão. A comissão até 40 sessões vai analisar e fazer o seu parecer. Quando votar, traremos a plenário. O presidente da Câmara é favorável à redução da maioridade para crimes hediondos, mas deve enfrentar resistência da oposição. Isso aí acaba empurrando para um círculo vicioso de querer reduzir para 16, aí não resolve, aí quer reunir para 14, quer reduzir para 14, depois para 12, daqui a pouco a gente tem maternidade de segurança máxima. Para o jurista Luiz Flávio Gomes, é o Estatuto da Criança e do Adolescente que necessita mudança. A redução da maioridade penal é um erro. O correto é alterar o ECA para permitir que o menor violento que mata uma pessoa, desde os 12 anos de idade, não 16, desde os 12, já está na lei, que ele cumpra mais do que 3 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, também é contrário. Não vamos dar uma esperança vã à sociedade, como se pudéssemos ter melhores dias, né? Alterando a responsabilidade penal, a faixa etária para se ser responsável nesse campo. Cadeia não conserta ninguém. A população está dividida. Que diferença faz maioridade penal, diminuir a maioridade penal, como deixá-la como está? Não se cumpre nada. Por que não? Se eles matam, eles roubam, eles fazem tudo, por que não? Eu queria começar com os senhores com a frase do ministro Marco Aurélio Mello, que disse que cadeia não conserta ninguém. Boa noite, Carnal. Boa noite, Márcia. De fato, ele está revelando o segredo da pólvora, né? Porque cadeia nunca consertou ninguém. Os americanos têm a maior população carcerária do planeta, segundo a ironia dos franceses, é por isso que o desemprego é baixo nos Estados Unidos. Na verdade, a cadeia não funciona. Reduzir é um sentimento de vendetta diante da crise da segurança pública. A ideia da maioridade
idade que já foi, tradicionalmente, para os judeus aos 13 anos para o menino, 12 anos para a menina, pode ser para uma menina na Arábia Saudita 8 anos de idade, pode ser 21 em alguns países. A grande questão não é essa, não há impunidade na medida que esses jovens vão para fundações que se assemelham muito a presídios. As fundações para menores se assemelham muito a presídios nas condições e nas condições ruins de aprimoramento do crime. Ou, como dizia meu pai advogado, essas instituições são colégios de crime e as faculdades são universidades do crime. Entram ruins e saem piores. E baixar é um sentimento de angústia da sociedade. Ela está presente no discurso social, porém ela não vai resolver o problema. Qual é o caminho, na sua opinião, Senis? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a questão fundamental, vamos dizer, qual que é o objetivo que a gente tem quando regulamenta questões de crime, código penal, procedimento da polícia de investigação, ou tempo de encarceramento para determinado crime? Qual que é o objetivo? O objetivo é você reduzir o nível de violência da sociedade, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Agora, quando a sociedade reage numa questão de uma certa percepção de aumento da violência na sociedade, buscando mais punição, ou o que ela acha que é mais punição, que é, nesse caso, a redução da maioridade penal, para poder punir de maneira como se fosse um adulto os menores, ela está errando o objetivo do que a lei e a própria regulação jurídica tenta fazer, que é reduzir. Porque qual que é o pressuposto de você aumentar a penalidade desse jovem, do supostamente aumentar, porque, na verdade, toda a política pública de segurança tem problemas que não é o fato de não conseguir prender jovens de 16 a 18, os problemas são muito maiores. O problema é que você não consegue nem investigar os crimes existentes. Como disse o Karnal, quando você prende um sujeito desse, ele sai pior do que quando ele entrou. Então, os problemas são esses. Os problemas não é você... Os problemas não estão referidos a você reduzir a maioridade penal. Na verdade, tem uma certa questão de vingança, eu quero punir aquele cara, uma percepção de que ele está aumentando a capacidade de punição do Estado, e, na verdade, ele não está, ele está bagunçando o sistema. Então, é um tiro absolutamente equivocado. Mas, apesar da sensação da sociedade que vai aumentar a punição, mas, na verdade, vai piorar o sistema de investigação da sociedade. O Paulo Lopes pergunta pelo WhatsApp o seguinte: a cadeia não conserta ninguém por causa da nossa incapacidade de administrar os presídios? Na verdade, como ela foi concebida no Brasil, tanto na colônia, no 19, como a partir dos nossos códigos, como o de 41, a cadeia não foi feita para socializar. A cadeia foi feita sentimento de vendetta, punição, castigo, masmorra. A cadeia não foi concebida no sistema brasileiro para socializar. Mas não por falta de administração, então? Acho que falta de administração. O Estado administra mal praticamente tudo o que toca. O crime é muito violento. Eu só gostaria de lembrar a todos os senhores, deputados, senadores e até os nossos telespectadores que a redução da responsabilidade penal para 16 vai atingir também nossos filhos e não apenas os marginais. Como é que se dá uma resposta, então, à sociedade que está esperando por essa resposta? Não é com a redução da idade? A sociedade, e principalmente o pessoal que defende isso... Porque também a sociedade é vítima dessa violência. Sem dúvida. Essa percepção da sociedade é muito legítima, faz parte do que é democrático, uma manifestação democrática. O que é simplista, o que eu acho que a gente está criticando, essa ideia... De redução da maioridade penal, como, então agora o sujeito não vai mais cometer crime. Não há relação entre causa e efeito, é isso? É óbvio que não tem relação causa e efeito. É a mesma coisa, agora põe pena de morte que o sujeito não vai mais cometer crime. Não é verdade. Isso é a resposta simplista. Ele pressupõe de que essa capacidade de você, ao aumentar a possibilidade de penalidade de um sujeito desse, um criminal, isso vai ter um efeito na sociedade? Não vai, porque, na verdade, o grande problema está no meio disso. Se o aparato estatal hoje na área da polícia consegue investigar 3% dos crimes, tá certo? A chance de você ser preso por um crime, seja com 16 anos, 18 ou 20, é tão baixa que ele não altera. Ele parece, no discurso de um deputado que está defendendo isso, parece que agora sim tomou a decisão correta. E, na verdade, as pessoas que conhecem minimamente o que ocorre nessa sabem que isso ele está jogando para a plateia de uma maneira enganosa, porque não vai melhorar 1 centímetro a chance desse sujeito ser preso. Não adianta aumentar a pena, você tem que aumentar a chance do cara ser preso. Esse é o tema fundamental da sociedade brasileira hoje. E não é isso que está em debate.
debate. Agora, eles vão entregar uma pseudo-vitória desse pessoal que tem uma certa, vamos dizer, preocupação com relação à violência, como outros têm, mas que esses estão defendendo, vamos dizer, uma solução um pouco mais conservadora do que tentar melhorar a política pública, e estão sendo enganados. Infelizmente, estão sendo enganados. A história de casos, não só no Brasil, mas fora, mostra que esse tipo de ação não altera o nível de criminalidade no país. Qual é a solução para você, Karnal? Bem, a humanidade convive com a violência. Eu sou um pouco hobbesiano, Thomas Hobbes, no sentido de ser pessimista quanto à natureza humana. Quando nós nos fechamos em sistemas cada vez mais isolados, como metaforizou Cortázar na Casa Tomada, quando nós nos fechamos com portas blindadas para que terroristas e criminosos não entrem na cabine de voo, esquecemos que o delinquente ou o depressivo podem estar dentro da cabine de voo. Sempre achamos que o mal está fora, que o mal é externo, e não esquecemos que o mal é parte da constituição humana. Os criminosos arregimentam jovens de 17 anos para cometerem crimes. Bom, vamos baixar para 16. Óbvio supor que o grau do vestibular do crime vai baixar para 15 e assim por diante. Então, de novo, como lembrou Ricardo, se pena de morte funcionasse, nós poderíamos discutir. Pena de morte é exclusivamente vingança, porque ela não diminui a criminalidade. No Texas, onde ela é exercida largamente, nos países onde ela é exercida largamente, aumenta a criminalidade em relação às áreas que não têm pena de morte. Então, eu inverto a pergunta. O que diminui a criminalidade? É aumentar a chance do sujeito ser punido. É a eficiência da... Você não precisa... É a eficiência da punição. É a eficiência, é a capacidade do sistema dele realmente identificar o criminoso, conseguir processá-lo de maneira justa e aí sim cumprir uma pena. Não adianta você aumentar a pena se você não aumenta a chance do sujeito de cumprir a pena. Então, o tiro está sendo dado no lugar errado. A gente precisa melhorar a eficiência da polícia, a inteligência da polícia. Se a polícia for mais inteligente, não só do ponto de vista de investigação, mas no ponto de vista da prevenção, tá certo? Isso melhora a sensação de segurança, aumenta a sensação de segurança na sociedade. Não adianta deixar a polícia da maneira que está e aumentar o crime, né? Então, aumentar a punição. É o tipo da solução simplística, retórica e que, infelizmente, tem um eco ainda na sociedade. Mas ele desvia do ponto central, fundamental da discussão. Olha, no Facebook, Renato, diz o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer um pensa antes de apertar o gatilho. Aqui os caras atiram na cabeça e sem pena. Eu acho que é uma certa fantasia. Se a gente observar o documentário do Moore sobre tiros em Columbine, vai ver que o número de assassinatos por armas de fogo nos Estados Unidos supera em muita da maior parte dos outros países. A ideia de que os americanos são uma sociedade ordenada, uma sociedade onde a violência não tem vez, é uma fantasia terceiro-mundista em vários sentidos, porque lá a chance de assassinato por armas de fogo é muito alta devido à cláusula constitucional da posse de armas de fogo. E a presidente Dilma Rousseff atingiu em março o pior nível de aprovação desde o início do governo em 2011, segundo pesquisa Ibope. Em dezembro de 2014, logo após a reeleição, 40% avaliavam o governo como ótimo ou bom. Em março, caiu para 12%. Regular ficou em 23%. Ruim ou péssimo, 64%. A confiança na presidente também caiu. No fim do ano passado, era de 51%. Agora está em 24%. 74% dos entrevistados dizem não confiar em Dilma. O levantamento mostra ainda que mais da metade da população espera um governo ruim ou péssimo daqui para frente. Um governo regular, 25%, e ótimo ou bom, 14%. A presidente também perdeu popularidade entre os eleitores petistas, de 63% para 22%. A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizada entre os dias 21 e 25 de março e ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É para o governo Dilma se preocupar com uma pesquisa como essa? A preocupação do governo Dilma, para mim, é um pouco irrelevante, mas é para o povo se preocupar com o governo. Então, um governo muito popular tende a ignorar outras questões, surfando na popularidade e tomar decisões radicais em cima da popularidade. Um governo impopular, como está se tornando o governo Dilma, como foi o governo Collor, tem que aumentar a base de concessões
aos seus elementos políticos, significa que haverá mais verba, haverá mais alianças, mais partidos oportunistas, mais falta de organicidade na implementação do seu programa. Então, é para nós nos preocuparmos com a impopularidade da Dilma. Que a Dilma se preocupe, sinceramente, isso não me tira o sono. Mas precisa transformar, então. Se preocupe e transforme, e tome algumas atitudes. O sistema político presidencialista tem um pouco esse dilema, né? O que ocorreu é que, como o sistema presidencialista ele funciona com o chefe do Estado e chefe do governo eleito com períodos fixos, quando você tem uma oscilação de apoio que não coincide com as eleições, ele, de alguma maneira, fica neutralizado pelo mandato fixo que existe. Então, o que ocorreu foi um enorme, o que a gente está vendo, um enorme desencontro entre o ciclo de baixa da Dilma, que ela conseguiu, de alguma maneira, administrar até as eleições, e que, após as eleições, ele realmente se realizou. Era alguma coisa que alguns analistas já haviam indicado, e que eu, por exemplo, achava que esse ciclo, o pico de baixo dela ia ser no meio do ano, e não no início do ano. Foi mais rápido do que eu imaginava. Mas as pessoas estavam identificando que tinha um ciclo de baixa. O problema é que a eleição não captou esse ciclo. O final desse ciclo, a eleição sendo em outubro, o que ocorreu é que ainda pegou ela ali no limite entre aprovação e não aprovação. Quando vieram essa chuva de más notícias que estavam sendo represadas, aí esse ciclo se realizou. Agora, no sistema presidencialismo, o que ocorre é que, independente do nível de aprovação dela, ela tem mais 3 anos e meio de mandato e que vai ser seguido. Se fosse num regime parlamentarista, isso podia gerar um mecanismo de derrubada do governo de reeleição. Mas no sistema presidencialismo, esse tipo de situação não é contemplado. E diante do escândalo investigado pela Operação Lava Jato, a Petrobras teve hoje uma boa notícia. Conseguiu um empréstimo de 3,5 bilhões de dólares junto ao Banco de Desenvolvimento da China. O empréstimo chega em boa hora. A estatal está com dificuldade de crédito por causa das denúncias de corrupção envolvendo o alto escalão da empresa e por ter perdido o grau de investimento. A Petrobras exporta petróleo para a China e o acordo assinado hoje prevê ampliação da parceria no futuro. Para as empresas com contrato com a Petrobras, não houve notícias animadoras. A Controladoria Geral da União determinou a abertura de processo administrativo contra mais 5 empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Com essas ações, chega a 29 o número de empreiteiras com processos por suspeitas de irregularidades. As empresas serão notificadas nos próximos dias. Caso sejam responsabilizadas, elas podem ser multadas e impedidas de celebrar novos contratos, entre outras penalidades. O juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Operação Lava Jato, dará continuidade na segunda-feira às audiências na sede da Justiça Federal em Curitiba. Serão ouvidas testemunhas de defesa ligadas aos empresários da empreiteira OAS. São esperadas também para a próxima semana as sentenças do principal processo da primeira fase da Lava Jato. A ação, que trata da denúncia de lavagem de dinheiro e superfaturamento no projeto da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Moro deve definir pela condenação ou não de 10 réus, entre eles o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Outro momento aguardado é a ida do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, à CPI da Petrobras no dia 9. Ontem, o doleiro Alberto Youssef declarou em depoimento que fez 2 entregas de R$400 mil, uma no Diretório Nacional do PT em São Paulo e outra para a cunhada de Vacari. O dinheiro, segundo Youssef, também seria destinado ao PP, o Partido Progressista. E o financiamento da Petrobras alavancou o índice Bovespa, que fechou o dia em alta de 2,29%. E o dólar fechou em queda pelo terceiro dia seguido, cotado a R$ 3,17. Karnal, esse empréstimo vai resolver a questão da Petrobras, dar uma certa segurança, uma tranquilidade nesse momento ou não? Acho que nessa fase um empréstimo, escândalo, Márcia, desse porte é uma excelente notícia, e a Bolsa, que costuma ser amoral e pensa apenas a partir de dados objetivos, registrou isso. São boas notícias. Na verdade, pela nossa experiência e tradição política, se houver 2 ou 3 boas notícias nos próximos 6 meses, o governo Dilma volta a ficar muito bem e todos esquecemos todas as questões da oscilação ética ocorrida antes, né? Porque, como diriam os publicitários da campanha primeira do Bill Clinton, é economia, estúpido, quando eles respondiam ao governo Bush. Você também entende que o gargalo é a política econômica do governo?
Sem dúvida. Na questão da Petrobras em específico, esse empréstimo da China, eu acho que tem que ser comemorado, acho que não tem outra reação. Agora, ele é parte de uma estratégia mais ampla aí da Petrobras. Por exemplo, no começo dessa semana, vendeu ativos na Argentina, está vendendo em outros lugares. Na verdade, a estratégia é de fazer uma captação do qual esse recurso do Banco de Desenvolvimento Chinês é uma parte dessa equação. Eles estão tentando, de alguma maneira, fazer um refinanciamento, uma reestruturação da sua dívida. Isso vai refletir no valor das ações e, indiretamente, no próprio risco para o Brasil como um todo. Então, que no fundo tem uma combinação, e aí é o ponto que você perguntou, essa situação do Brasil é uma combinação de dados econômicos muito ruins com uma situação política muito crítica. Agora, concordo integralmente com o Karnal, quando essa situação econômica for minimamente administrada, a tendência de uma melhora na avaliação da Dilma eu diria que é bastante provável que retome, não aos níveis anteriores, mas a um nível bem superior ao que está hoje. Então é possível reverter aí essa pesquisa, essa situação? Sempre é possível, e lembrando que presidentes que sofreram impeachment, como o Collor, logo depois passado o período de 10 anos de afastamento, são eleitos senadores com uma ampla maioria de votos no seu estado. A nossa memória é muito curta, nós sofremos de um Alzheimer político estrutural no Brasil e essas questões oscilam bastante. Tivemos índices baixos de aprovação ao governo Fernando Henrique no segundo mandato, tivemos uma campanha fora FHC, e hoje Fernando Henrique é incensado como um dos grandes estadistas da história do Brasil. Na verdade, a oscilação da opinião popular, como ironizava Tocqueville ao desconfiar da democracia, lembrando mais uma vez que o primeiro grande plebiscito da história foi entre Jesus e Barrabás, e o povo escolheu o candidato Barrabás. Você concorda com ele que a questão é memória ou falta de memória? Acho que não é só a questão de memória, não. Eu acho que são incentivos que existem no sistema político que são de várias naturezas diferentes. Então, tem uma parte que é do ponto de vista de valores, são pessoas que se posicionam diante do quadro político do ponto de vista de valores, tem outros que se posicionam do ponto de vista do interesse econômico, tá certo? Beneficiando um setor ou outro, tem outros que se movimentam de acordo com a perspectiva para as suas famílias com relação a ter um benefício X ou Y, ou da sua categoria sindical ou setorial, etc. Eu acho que é um conjunto dessas questões. Agora, eu acho que o que está mais ou menos, uma possibilidade que existe aí, hoje estava num grupo, na empresa que eu faço parte, fazendo uma análise, a chance desse pacote do Levy ser implementado de maneira razoável, nós estamos identificando como bastante alta. Então, o que a gente está chamando isso? Basicamente, chegar no final do ano com um superávit fiscal muito próximo do 1,2, que é a meta dele. Se isso ocorrer, vai ocorrer um pouco o cenário que eu acho que o Karnal indicou, que é uma retomada importante da confiança, uma redução um pouco da desconfiança com relação à própria parte política do governo, não só da econômica, e aí o cenário vai mudar favoravelmente a Dilma. Deixa eu só fazer uma colocação aqui pelo Maicon Kovacic, que é pelo Twitter, dizendo o seguinte: a corrupção na Petrobras acontecia durante as investigações do Mensalão. Não há riscos desse empréstimo, desse dinheiro que vem do empréstimo ser drenado ilicitamente? Parte dele, Karnal, sem sombra de dúvida, é quase uma praga que nós tenhamos descoberto ouro no século XVIII, em pleno período colonial. Os americanos descobriram no XIX. Então, receber o empréstimo nessa fase seria quase que aumentar a exposição de tentação. É muito dinheiro, é muita tentação e é pouca ética. Então, o risco é grande. Pelo menos 4 pessoas morreram e 16 ficaram feridas no incêndio de uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A estatal mexicana Pemex informou que o incêndio começou na madrugada e que pelo menos 300 funcionários foram retirados da plataforma. 2 feridos estão em estado grave. 8 barcos foram enviados para combater as chamas. A plataforma fica na costa do estado de Campeche, na península de Yucatán. A empresa não informou as causas do incêndio. Em 2012, uma explosão em uma unidade de produção de gás natural da Pemex, em Reynosa, no norte do México, deixou 26 mortos. Tensão na Turquia. 2 pessoas abriram fogo contra a sede da polícia na capital do país. Uma mulher morreu. O governador de Istambul disse que 2 pessoas abriram fogo contra o prédio que abriga a direção da polícia no distrito de Fatih.
Uma mulher que carregava 2 granadas foi morta. O outro suspeito chegou a fugir, mas foi pego pela polícia. Um policial ficou ferido. Imagens de uma agência de notícias local mostram um homem deitado no chão. O ataque aconteceu um dia após 2 militantes de esquerda sequestrarem e matarem o promotor Selim Kiraz, dentro do Tribunal de Justiça em Istambul. Os 2 terroristas morreram após a invasão da polícia. O promotor investigava a morte de um adolescente que foi atingido por uma bomba de gás jogada pela polícia durante protestos em 2013. Hoje, 22 suspeitos de vínculos com o grupo Revolucionária pela Libertação Popular foram presos. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar o funeral do promotor. Vou pedir para vocês tentarem explicar um pouquinho esse momento na Turquia, quer dizer, esse cenário de violência, o que está acontecendo na Turquia? Turquia é um dos raros países que podem chegar perto da classificação de democracia dentro dessa área. A Turquia sofreu uma modernização muito intensa e até bastante radical por Mustafa Kemal, o Atatürk, que tentou eliminar os elementos mais islamizadores, inclusive o uso da escrita árabe para falar o turco e para escrever o turco. E a Turquia hoje vive tanto forças que querem institucionalizar a influência islâmica, que estavam concentradas na presidência, como forças modernizadoras de integração à União Europeia, como também forças de extrema esquerda, que são típicos de países com as contradições de um país que tem pobreza e riqueza muito misturados. É um país com uma colcha de retalhos muito grande de contradições entre a modernidade e a beleza da sua maior cidade, Istambul, e uma burocracia tradicional e pesada administrando o país desde a época de Atatürk, na década de 20. Eu acho que essa questão da Turquia é um país grande, um país importante, ele está numa posição estratégica entre áreas que têm tradições culturais muito distintas e políticas. É um país que, como o Karnal indicou, ele está nesse espaço árabe, islâmico, etc. É um país que mantém um sistema político bastante próximo à democracia, é laico. Tá certo? Tem um governo que tem, até pouco tempo, um namoro forte com os europeus, mas tem até uma negociação avançada que depois parou de entrada na União Europeia, que seria, vamos dizer, um marco importante, vamos dizer, uma perna de todo esse mundo ocidental europeu no meio árabe, que acabou não ocorrendo, e aí você tem um governo que agora se alinha um pouco mais com as linhas mais ligadas à tradição cultural, vinculando um pouco a questão religiosa com a política. Isso aumentou a tensão que já existia no país, mas aumentou a mais do que historicamente se tinha no país. E um pouco essas manifestações de violência, atentados que a gente está vendo agora, tem a ver um pouco com essa nova situação de tensão da Turquia. E a seguir, 56 municípios do Nordeste estão em colapso por falta d'água. E a lei de estados americanos que permite discriminar homossexuais.